Dentro dos treinamentos, eu gosto de dizer que nós trabalhamos 4 Ds. O que são esses 4 Ds? Os 4 Ds. Os 4 Ds, o primeiro D é descobrir. Esse é um passo anterior muito importante num processo do desbloqueio. Por que que ele é importante? Porque enquanto a pessoa não descobre qual é o problema emocional que ela tem, ela não vai para o próximo passo, que é o destravar. Próximo passo é o desbloqueio ou o destravar. Ou, vou colocar assim, ó, ou destravar. Cada um gosta de chamar de um jeito. Para depois decolar, porque uma pessoa desbloqueada decola na vida. Porque muitos dos bloqueios, eles são sistêmicos. Eita lasqueira, o que significa isso, Marcelo? Pensa comigo aqui. Se você tem um bloqueio sistêmico, pensa comigo, você vai entender onde eu quero chegar. Certamente esse bloqueio que é sistêmico, ele vai reverberar e ele vai atingir e conectar com vários outros pontos da sua vida. Eu vou dar um exemplo para você. O que eu vou dizer é um dos efeitos clássicos que acontecem em muitos treinamentos que ocorrem conosco. Por exemplo, existe um bloqueio master, que é o medo. O medo é um mega bloqueio. E o medo, essa emoção do medo, ela está conectada com vários sentimentos negativos. Por exemplo, a ansiedade está conectada com medo, a insegurança, a falta de confiança, baixa autoestima. Muitos sentimentos negativos estão conectados com o medo. E existem vários tipos de medo. Porém, o medo, como ele é uma emoção raiz, ele muitas vezes está conectado com vários que a gente entende que são medos, que parece que são medos diferentes. Só que esse é o detalhe que você tem que entender. Às vezes esses medos, eles não são diferentes. Como eles têm uma ligação raiz, quando você desbloqueia um medo, esse medo, às vezes, melhor dizendo, muitas vezes, desbloqueia vários outros medos. Dá um exemplo, Marcelo, que eu não estou conseguindo chegar lá, numa conclusão. O medo da morte. Já ouviu falar que tem gente que tem medo da morte? Tem gente que tem medo da morte. Eu tenho um aluno muito conhecido hoje, eu não vou dizer o nome dele aqui, no presencial, quando a gente está num lugar mais intimista, eu digo o nome dele. Mas é uma pessoa extremamente conhecida no mercado. Aí você sabe quem ele é, porque ele é extremamente uma celebridade. Ele é uma celebridade que não é que era, ele é hoje uma super celebridade. Ele fez formação conosco em 2012, já faz 12 anos que ele fez a formação com a gente. E lá nessa formação ele dizia assim, Marcelo, aliás eu tenho que procurar que eu tenho um depoimento dele. Marcelo, gente, ele falou para todo mundo ali, eu tinha um profundo medo de morrer. E aqui nessa formação, eu desbloqueei o medo de morrer e impressionantemente, vários outros medos sumiram também. Por quê, pessoal? Presta atenção numa coisa, o medo da morte é um medo tão profundo que muito desse medo da morte tem relação com vários outros elementos. Dá um exemplo, Marcelo, falar em público. Tem gente que tem tanto medo de falar em público que é quase que o medo da morte, parece que vai morrer. Tem gente que tem medo de exposição, que se tiver que se expor parece que vai morrer. Tem gente que tem medo de uma vergonha enorme. A vergonha tem relação com esse medo, talvez um medo que parece que vai morrer. Ah, se eu falar em público eu posso entrar numa humilhação. As pessoas podem me humilhar, criticando, julgando. Parece a sensação que vai morrer. A ansiedade, muita gente, quando está em pânico da ansiedade, parece ter uma sensação que vai morrer. Quem às vezes está com várias outras psicossomáticas que tem uma sensação de que vai morrer, pronto, tem uma raiz desse mesmo medo. E eu tenho vários relatos de vários outros alunos e alunas que, quando conseguiram desbloquear esse medo, que é um medo raiz, que tem ligação com o medo de que vai morrer, a pessoa daí para frente decola, voa alto.
Por isso que eu estou dizendo. O terceiro D é o D do quê? Decolar. Desbloqueou, decolou. E o quarto D, qual que é, Marcelo? Tá todo mundo aí esperando o quarto D. É desfrutar. Gente, muito importante. Como Deus fez o mundo em 6 dias, no sétimo dia, o que ele fez? Ele criou o universo, melhor dizendo. Em 6 dias, no sétimo dia, ele desfrutou, ele descansou para desfrutar de tudo aquilo que ele fez, aquele trabalho, desse trabalho incrível que ele fez. Você, quando nós decolamos, temos que saber também desfrutar. Tem muita gente que decola e não sabe desfrutar. Só que Deus fez todos nós, imagem e semelhança, Ele quer que você saiba e também tome posse do desfrutar, não é só decolar. Você não vai ter saúde mental, emocional, se você não desfrutar.